Olá pessoal, bem-vindo ao Pode Analisar. Eu sou Mônica Veloso e aqui estou com mais um novo episódio do nosso podcast. E o tema de hoje é sobre o transtorno borderline. Me acompanhe. A palavra borderline significa limítrofe. O transtorno borderline é um transtorno mental com padrão característico de instabilidade na regulação do humor. Podemos dizer que esse transtorno é uma transição do limite ou fronteira entre a lucidez e a insanidade em que vivem as pessoas nessa condição. Apresenta um padrão bem específico de instabilidade dos afetos, instabilidade no controle de impulsos, instabilidade nos relacionamentos interpessoais e na depreciação da imagem que tem de si mesmo. Aqui eu vou usar um exemplo bem específico dessas questões em relação à instabilidade do humor. Imagine que alguém com esse transtorno diga o seguinte: eu tenho muita dificuldade com as questões das obrigações. E isso já começou desde o meu primeiro emprego. Eu tenho dificuldade em me submeter às autoridades no ambiente de trabalho ou em qualquer lugar. Tenho dificuldade em casa em lidar com os meus pais, os irmãos, enfim. E quantas vezes eu fui chamada de louca, a preguiçosa, a alcoólatra, a desequilibrada, a folgada, aquela que ninguém suporta, que ninguém gosta, aquela que gosta de chamar a atenção, aquela que não tem amigos. Tudo pode gerar um problema. A minha instabilidade, às vezes, confesso que não me dou bem com frustrações. Me sinto derrotada, fracassada. Tudo é profundo e exagerado em mim. Algumas coisas eu consigo lidar com pessoas normais, outras nem tanto. Esse é um exemplo de uma pessoa com esse transtorno borderline. Aí nós podemos pensar, e o que causa esse transtorno? Bom, para a psiquiatria, de acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatísticas de Doenças Mentais, o DSM na versão 5, esse transtorno mental está relacionado ao estresse durante a primeira infância do indivíduo, que podem contribuir para o desenvolvimento de personalidade borderline. A história infantil de abuso físico e sexual, negligência com os cuidados na infância, separação dos cuidadores ou perda de um pai ou ente querido é comum entre pacientes com transtorno de personalidade borderline. Certas pessoas podem apresentar tendência genética de ter respostas patológicas ao estresse do meio ambiente, e o transtorno de personalidade borderline parece claramente ter um componente hereditário. Parentes de primeiro grau de paciente com esse transtorno de personalidade borderline são 5 vezes mais propensos a ter doenças do que a população em geral, segundo o Manual de Diagnósticos e Estatísticas de Doenças Mentais. Para a psicanálise, esse transtorno é visto por alguns autores não como transtorno, mas como uma forma de organização de personalidade borderline. Segundo Otto Kemberg, psicanalista que pesquisou essa condição nos pacientes borderline, isso nos anos 60, final dos anos 60 para os anos 70, 67 a 75, né? Ele observou esses pacientes numa perspectiva psicanalítica que resultou nessa expressão de organização de personalidade borderline. E entre essas organizações psíquicas, ele percebeu que estes pacientes não pioram para uma esquizofrenia direta e determinada, mas que fica ali, rodeando uma esquizofrenia e que apresentam uma instabilidade estável, né? A palavra instabilidade estável aqui entre aspas. Ao longo do curso dessa doença, das pessoas que têm essa condição psíquica, ou seja, dentro dessa condição instável, o comportamento tende a se estabilizar à medida que a vida do sujeito vai criando condições de conviver dessa forma. Para Kemberg, que considerava que os pacientes tinham pensamentos parecidos aos pensamentos psicóticos, seja na falta de controle dos impulsos, na falta de tolerância, com tendência a regredir a um pensamento, principalmente
quando se sente sob pressão de fortes afetos. E nos relacionamentos com borderline? Nas relações, quando tem conflitos com alguém, seja quem for, mas que tem uma relação mais íntima, o conflito pode gerar um conflitão. A situação de tensão tende a ficar fora de controle. O gatilho disparado naquele momento do conflito vai de um extremo ao outro, podendo ir de uma lucidez a uma insanidade, que é importante lembrar este detalhe, o que torna uma relação muito conflituosa. Quem padece desse transtorno dificilmente está em condições de controle, ressalvo aquelas pessoas que se deixam ser tratadas. Então, identificar uma pessoa com transtorno borderline não é tão difícil, pois as reações e o comportamento tendem a incomodar os que se relacionam com ela, especialmente os familiares e os mais íntimos. As relações intensas do paciente borderline, elas podem ser divididas em duas fases. E aqui a primeira fase a gente vai dizer o seguinte: há uma grande valorização da pessoa, na relação que ele tem com essa pessoa. Ele é muito validado e que aquela pessoa é vista de um modo extremamente positivo e idealizado. A pessoa para o borderline, a que ele tem profundo afeto, ela é a pessoa escolhida e é tratada como um deus. Há uma valorização extrema. Essa é a primeira fase. Na segunda fase, ao menor deslize dessa pessoa idealizada por ele, ocorre um movimento inverso. Essa mesma pessoa passa a ser vista como um próprio demônio, somente por um prisma negativo e desvalorizado. Geralmente, o que leva à passagem da fase de idealização extrema para a fase do ódio acentuado é a perspectiva da perda da relação. Existe um sentimento de ameaça e de abandono. Então, o indivíduo acometido pelo transtorno borderline, ele luta para evitar uma perda ou um abandono, seja real ou imaginário. Essa possibilidade faz com que o sujeito sofra profundas alterações de comportamento, sejam elas afetivas e cognitivas, ocasionando também alterações na sua autoimagem. Quando se está diante de frustrações que podem estar ligadas ao ambiente em que vive ou se relaciona, qualquer mudança de plano ou uma separação real, ocorrem reações intensas de medo de um possível abandono, que é tudo que ele não quer, é ser rejeitado. Surge a raiva desmedida sem controle, vem o desespero e principalmente o julgamento. E aí a gente vai agora entender um pouquinho quais são as defesas, Como é que elas se manifestam, as defesas do borderline diante dessas questões. Existem níveis de ações defensivas no borderline e esses níveis de organização mental, eles se manifestam nas defesas primitivas, como forma de proteger o ego de conflitos, que geralmente ele vivencia no dia a dia. E podemos perceber que existe uma identidade difusa, que é a falta de integração do conceito de self, que é as percepções que ele tem de si mesmo e o comportamento são contraditórios. Existe um sentimento de vazio crônico no borderline. A falta de consistência da própria imagem, do self que se constrói, da pessoa que se autoriza a desenvolver uma identidade psíquica e física, que são baseados no sentimento de continuidade da vida de uma pessoa inteira, como uma representação do corpo e organização mental. Isso falta no borderline, pois o sentimento de vazio acaba sendo uma realidade. Existe também a questão da idealização primitiva. O que é isso? É uma tendência em criar imagens irreais do outro como totalmente bom ou totalmente mal. Ele tem um olhar de forma exagerada, os objetos externos como bons, excluindo falhas e não tolerando imperfeições. Existe também uma outra reação que se chama a identificação projetiva. Ele tem tendência a projetar os impulsos, projetar em outra pessoa a necessidade de controlar suas relações afetivas, que são muito intensas.
E existe também a questão da denegação. Ele tem consciência de que seus pensamentos, sentimentos e percepções são opostos ao que são expressos. É como se ele sentisse de um jeito e a forma como ele expressa é de outro. Porém, isso não consegue influenciar o seu estado mental no momento. Podemos observar que entre vários tipos de defesas encontra-se aí a onipotência e a desvalorização do outro, né? Essa onipotência da imagem própria dele. E tem nele um self altamente inflado que se relaciona com representações diferenciadas dos outros, comportando-se de forma grandiosa e desqualificando os outros à sua volta, né? Então, podemos perceber que nessa condição de onipotência existe aí uma veia narcisista no borderline, principalmente nessas relações em que ele se encontra diante dos outros, né? Fazendo uma questão de se mostrar grandioso e importante. As relações internalizadas, objetais internalizadas, ela é exatamente dividida nos extremos opostos, né? Onde você vê pessoas dentro de uma condição ou são deuses ou são demônios, né? E enquanto deuses, né, tá ótimo, mas se contrariar, ele vai ser na condição de demônio, será um demônio para o borderline, né? Então, a característica do borderline apresenta uma questão muito, muito interessante dele próprio, que é a relação da subjetividade em relação ao mundo que o cerca. Se o que ele pensa é real ou é imaginário. E nas relações com os outros, essa dificuldade para compreender e aceitar as necessidades alheias. Quando contrariado, pode tornar-se muito agressivo. Ele reage às frustrações, às vezes mínima, de forma explosiva e agressiva. Muitas vezes não consegue controlar seus impulsos. E isso depende muito do ambiente em que se vive. A agitação ela surge repentinamente e desaparece quando o indivíduo obtém exatamente o que se quer. E esse pode ser um padrão de comportamento repetitivo no borderline, pois com certa frequência ele acaba obtendo o que se quer. Há uma agitação psicomotora que muitas vezes é reforçada pelo ambiente familiar dessas pessoas, onde a reação explosiva transformou-se numa forma agressiva de se comunicar com os outros, na intenção de adquirir o seu próprio desejo tão intenso dentro dele. Imagine uma criança que é tirado dela um brinquedo ou que ela tanto gosta, né? E vai fazer uma birra enorme até conseguir. A agressão desse transtorno também pode acontecer contra si mesmo, quando se vê sem apoio. As ameaças de automutilação e a predisposição ao suicídio são comuns para aliviar a sua depressão. O que é comum para o perfil borderline com tendência à depressão? O outro fator que é importante ressaltar é uma busca frenética por um parceiro sexual, às vezes não tendo cuidado com as situações de risco. Apesar de ter ganhos secundários com isso, as suas atitudes são perigosas, porque originam-se de uma pessoa com medo e desesperança. Se pensarmos em uma lista de sintomas para o transtorno borderline, poderíamos afirmar que apresentam boa capacidade geral no teste de realidade, mas uma grande fragilidade do ego. São impulsivos, não toleram dificuldades alheias, têm sentimentos de vazio, são inseguros, idealizam o outro. As realizações são intensas e muito instáveis. Eles são sedutores, necessitam de afeto, têm tendências paranoides, podem fazer uso de substâncias químicas, podem ter gestos suicidas e de automutilação, além de serem exagerados e às vezes serem agressivos. A instabilidade afetiva é um aspecto chave do tipo de personalidade borderline, caracterizada como mudanças rápidas e exageradas no humor em resposta a estímulos ambientais emocionais. Podemos perguntar então, quando buscar ajuda profissional?
Na verdade, eles dificilmente buscam por ajuda, mas são as pessoas que convivem que buscam ter ajuda e apoio profissional. Elas é que têm essa iniciativa. O que acontece é que, consequentemente, o borderline aceita com muita dificuldade a fazer o tratamento por conta dos familiares ou da pessoa mais íntima que acaba levando o borderline a fazer um tratamento. Mas requer muita paciência de quem convive, tanto dos familiares como dos profissionais. A integração de tratamentos medicamentosos mais psicoterapia trouxe grandes progressos no tratamento do transtorno borderline. O tratamento medicamentoso inclui estabilizadores de humor, pois eles ajudam a conter a impulsividade e as oscilações de humor. Os antidepressivos e os tranquilizantes não têm a mesma eficácia que teria em casos de depressões ou ansiedades puras, mas certamente tem muita utilidade em casos borderline. Embora a medicação seja muito importante, ela é um ator coadjuvante. O ator principal nesse caso é a psicoterapia. Bom, pessoal, esse é o nosso Pode Analisar de hoje. Esse tema nos faz refletir um pouco sobre a personalidade do transtorno borderline e como é possível perceber a fragilidade desse transtorno. Talvez você conheça alguém com essas características ou conviva com ela, ou se você mesmo sofre com esses sintomas. Saiba que essas características e sintomas não definem 100% um diagnóstico com precisão que requer exames com especialista na área de saúde mental de forma mais profunda. Cada caso é um caso em especial a ser analisado. É importante compreender que é possível ter ajuda quando se quer ser ajudado. Então, caso deseje ter ajuda, saiba que não precisa passar por isso sozinho ou sozinha. E por aqui é só. Eu espero que possa analisar e até a próxima.